Bem-vindo ao podcast Petruscast. Sim. Eita glória, nosso primeiro podcast. Eu quero aqui com muita alegria dar as boas-vindas a você que vai participar, que vai ver, que vai interagir, que vai escrever nos comentários, vai estar junto conosco nesse podcast hoje, Petruscast. Muito obrigado por você estar junto conosco. E agora eu quero apresentar o casal que vai ser foi o primeiro convidado para participar do nosso podcast. E já vou falar o nome, Pastor Robertson e Pastora Franciele. Bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito alegre de estar aqui hoje com vocês. E eu quero aqui iniciar, primeiro dar a oportunidade a vocês de interagir e dar aí a sua saudação inicial. Pastor Robertson. Olá a todos, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no primeiro podcast da Petros. Eu sei que vai ser um projeto que se inicia agora, mas é um projeto que vai crescer muito. A gente vai ser muito edificado através desse projeto aqui do podcast que o pastor Rafael iniciou, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse podcast, mas é um prazer estar aqui neste primeiro Petruscast. Já queremos parabenizar o pastor Rafael por essa iniciativa e repito as palavras do pastor Robertson. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoador. Muito Glória a obrigada pelo Deus. convite. Glória a Deus. Vamos lá então. Eu quero aqui iniciar a primeira pergunta, fazer uma pergunta e criar um assunto, iniciar um assunto aqui. E a primeira pergunta vai para o pastor Robertson. Pastor Robertson, vamos discorrer um pouco a sua história. Vamos lá para o início de tudo. Vamos lá para onde você nasceu, da onde veio, o nome dos pais. Para quem quer conhecer detalhadamente a história sua, fica à vontade. Então, meu nome é Robertson Braga Ortiz, Aí já é um mistério, né? já é um É. mistério. Robertson. Robertson Braga Ortiz. É interessante que quando eu era novo, eu tinha vergonha do meu nome. Na escola, eu tinha vergonha do meu nome. Mas hoje eu gosto bastante. E eu sou filho do Ramon Ortiz, Loreni Braga Ortiz, e a gente é natural do Rio Grande do Sul, na cidade Tchê, de São Luís Gonzaga. Alguns quilômetros. interior. É interior do Rio Grande do Sul, lá próximo à Argentina. Fran, Eu sou a Franciele Pedroso Ortiz, né, esposa do pastor Robertson, casados há quantos anos? 13. 13 anos, vamos fazer este ano. Filha do Adelino Pedroso, da Simone Pacheco. Quem não sabe, eu sou irmã do pastor Rafael, somos mano, né, Forte Meia. Você, talvez aqui você pode, alguma hora eu vou estar chamando ele de mano, né? vem no Porque gatilho, somos, né? não tem como, somos irmãos. Temos um filho chamado Vinícius. Sou catarinense, né? Nascida e crescida aqui na cidade de Forquilinha. Fiquei um tempo, né? Ficamos um tempo fora, moramos no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre por alguns anos, acho que 3, 4 anos. Mas fora isso, sempre residi aqui na cidade de Forquilinha. Muito bom, muito bom. A nossa família, ela faz parte aqui da Igreja Petrus. E é claro que na cidade bastante gente sabe, mas quem está vendo esse vídeo vai com certeza ver aquele escape de chamar de mano e vai entender então que estamos todos aqui em família fazendo a obra de Deus. O próximo assunto que nós vamos entrar é um assunto maravilhoso. Por quê? Porque você já falou que tem uma família, tem o Vini aí já e formaram uma família. Claro que o casal, quando há um casamento, já há uma família ali estabelecida, mas com os filhos aí é o fruto do relacionamento. E nós vamos saber, conhecer um pouquinho essa história de como se conheceram, como formou essa família abençoada que vocês têm hoje e vivem. Quer começar a falar? Não, pode começar. Posso começar? Então, nós nos conhecemos em novembro de 2012, num local de serviço. Eu estava, eu fui cobrir a minha irmã, né, que trabalhava na lanchonete, eu fui cobrir ela. E então, naquele dia, eu conheci pessoalmente o famoso Gaúcho, que era uma pessoa muito conhecida na Forquilinha como Gaúcho. Nunca tinha visto ele pessoalmente. E nesta noite eu conheci ele pessoalmente e eu costumo dizer que foi amor à primeira vista, gente. Ah, isso não existe, né?
cada um tem o seu, mas eu, quando eu vi ele, a primeira vez que nós cruzamos os nossos olhos, o meu coração acelerou, eu fiquei assim, tipo, sabe, aquele frio na barriga, aquela borboletas no estômago, e eu acredito que naquele momento eu me apaixonei por ele. Foi algo que eu fui digerindo, né? Tô falando isso aí, ele já sabe, mas eu acho que para te relembrar, meu bem, como foi o início de quando eu vi ele pela primeira vez, foi uma noite muito, muito especial, muito marcante na minha vida. Então a gente se conheceu na lanchonete onde nós trabalhávamos. Tipo, eu não era cristão, né? Eu não era cristão e quando eu vi ela, eu já, que gatinha. Eu não posso mentir, né? Que gatinha. Daí eu já comecei a conversar com ela, assim. E eu achei ela muito legal. A Fran, ela é muito boa de conversar. A gente começou a ser amigo ali na lanchonete e começamos a se gostar um do outro. É, é algo assim que é bom a gente citar aqui que infelizmente a nossa história ela começou de uma maneira errada, tá? Infelizmente nós tínhamos um relacionamento à parte e como eu falei aqui, eu olhei para ele, me apaixonei. Esses dias ainda eu estava me perguntando para Deus, segunda-feira, inclusive, eu estava perguntando para Deus: será que mesmo foi de Deus? Será que foi atitudes que nós tomamos e acabou nisso tudo? Eu não sei explicar ainda. Um dia eu vou sentar com outras pessoas e terei essa resposta. Mas nós iniciamos uma história errada, aos poucos nós fomos acertando, depois de quebrar muito a cabeça, depois de sofrer muito pelas atitudes erradas que nós tivemos, mas depois de 2 anos ali sofrendo muito nesse relacionamento, nós nós conhecemos a Cristo, não, né? A minha mãe falou para mim que nós só daríamos certo se nós fôssemos para a igreja, se nós estivéssemos em Cristo. Então foi daí que o nosso relacionamento começou a encaminhar, a endireitar. Mas nós estamos juntos então há 13 anos. Temos hoje um casamento feliz, abençoado, com o nosso filho Vinícius, de 4 anos, que é uma bênção de Deus, que estava louco para vir para gravar. Meu Que Deus. te prepara, porque ele vai querer Vai querer gravar o fazer um podcast. podcast. Vai sim, vamos fazer um E podcast com o Vini. hoje, para a honra e glória do Senhor, o nosso casamento de superação, nosso casamento de restauração tem sido um testemunho para muitos lares, muitas famílias, o que o Senhor fez através do nosso relacionamento. Glória a Deus. Agora a Fran estava falando ali, a gente vai muito em casa de pessoas fazer visita. E normalmente tem atrito nos casais. Financeiro, daí tudo se torna briga, né? E a gente sempre fala, eu falo, quem erra no treinamento, a Fran errou no recrutamento, aliás, paga 3 vezes mais em treinamento. E às vezes a pessoa não quer pagar no treinamento. Daí, às vezes, acaba se separando. E eu digo para as pessoas, hoje a gente vive um casamento abençoado, mas não queira passar o que a Fran passou. Foi um tempo bem difícil. Sim. E o importante é que, por mais que as escolhas são difíceis e algumas erradas, mas o que eu fiquei feliz é que teve alguém que interviu, né, que trouxe uma luz, né, aonde havia trevas. E eu acho importante porque às vezes o casal por si, quando está vivendo essa escuridão, quando está vivendo em trevas, eles estão tão focados naquilo que estão vivendo que não tem, não dá um estalo de buscar ajuda, de buscar uma luz. Então, quanto é importante ter alguém por perto que vem e apresenta essa luz, que vem e traz essa luz, que no caso foi A a minha mãe. mamãe. Eu sempre, ainda agora, terça-feira, no último culto de mulheres, eu sempre, quando estou ministrando, eu falo isso. Tenham por perto pessoas que te levam para perto de Deus, pessoas que te levam para perto do teu propósito, pessoas que vão te aconselhar, aconselhamentos bíblicos, porque infelizmente a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão rodeadas por pessoas que talvez não querem ver a tua felicidade. Talvez elas não querem que o teu casamento dê bem, talvez elas não querem que você seja feliz, então você vai chegar, você vai fazer uma queixa talvez para esse ciclo de pessoas que está à tua volta de que não está muito bem, meu relacionamento está muito bom, e geralmente o conselho que é dado é: quer saber, larga, arruma outro, toca em frente, vamos lá, vamos sair. E tenha, então, por perto pessoas que vão ter esse direcionamento para a tua vida. Não, vai orar, vai para a igreja, busca novos ciclos, busca um novo caminho para a tua vida. E, graças a Deus, eu dei ouvidos à minha mãe e foi aonde eu comecei
a levar ele para a igreja, porque Você era a única solução para o nosso Tu lembra casamento. de quando tu deu esse start até as coisas começaram a caminhar? Quanto tempo, mais ou menos? De quando a gente ficou, a gente começou o relacionamento em 2012, ele aceitou Jesus, a gente começou a ir para a igreja no comecinho de 2014, foram 2 anos. Eu faço essa pergunta porque as pessoas acham que as coisas acontecem muito rápido, no estalar de Sim, dedos. Porque num testemunho, numa oportunidade, quando eles veem pastores, pregadores, em cima falando, e, e as pessoas falam ali em 1 minuto, 5 minutos, e Deus fez isso na minha vida e transformou e tal e tal. E quem está ouvindo, às vezes, acha que aconteceu muito rápido do e da dia para a forma que a noite, pessoa né. está falando, acho que até foi fácil. Sim. E daí, às vezes, quando começa o processo particular, que eles veem que não é tão fácil, às vezes, "Ah, parece que foi tão fácil quando falou, mas há um processo e Foram 2 anos, ali de luta ali, depois ele foi para a igreja, né, em 2014 ele aceitou Jesus, daí foram mais 2 anos e meio até, tipo assim, não, ele pegar a linha, o Entender. nosso relacionamento pegar a linha mesmo. É que eu vim de um. A Fran, tipo assim, a Fran vivia no mundo e eu vivia num mundo totalmente diferente. Nós era Tipo mundo assim, oposto, né. muito diferente. E às vezes, tipo assim, dá certo. Como deu no nosso relacionamento, deu certo. Pode ser que você que tá escutando também começou um relacionamento de mundos muito diferentes. Mas é batalhado. Até a pessoa entender, tipo assim, que tem que mudar totalmente de vida para viver hoje um casamento abençoado. Tipo assim, normalmente, sempre a gente tem que estar aprendendo, né? Mas para ter uma mudança demorou em média de 4 anos aqui. Tipo assim, para 4 começar anos. a ficar um pouquinho bom. Bem Isso. pouquinho. Até hoje a gente É, luta sempre para tá aprendendo, todos né? os dias, mas isso assim, até o para fim. começar a É, ter Ter uma assim, paz, né, ter uma paz, direção, né, é, ver que é começar a colher os frutos daquelas isso. atitudes e ver que vai acontecer, né? E outra coisa Tem também, luz para alguns no fim do casais que túnel. vão assistir esse podcast, aqui na Petros, para honra e glória do Senhor, muitos casais estão aceitando Jesus, Glória a Deus. estão retornando para a casa do Senhor, estão casando. E às vezes às vezes não, geralmente esses casais que a gente conversa, eles estão numa situação que eles vieram para a igreja porque estavam para se separar, porque estavam enfrentando por dificuldades. E você que está escutando esse podcast, não pense assim: "Ah, não, eu aceitei Jesus, então acabou. Agora o meu casamento vai ser bênção, tá tudo certo". Não. São sempre são vai estar é aprendendo. é um É um processo, é um processo. processo. Às vezes o seu processo vai durar menos tempo que o nosso, às vezes vai durar mais tempo que o nosso. Mas saiba que você não pode desistir no meio desse processo. E o incrível é a gente ouvir isso e deixar bem claro nesse podcast hoje, que vai ser canal de bênção para a vida de casamentos aqui, que vão ver esse vídeo, é que não tem como alguém chegar e dizer o meu casamento não tem jeito, ele não muda, ela não muda, não tem como, não é Isso. impossível. Porque essa palavra ela vai nos lábios de casamentos de que não é impossível, ele não vai mudar. Não, ela não vai mudar. Não, meu casamento não tem mais jeito. Então esse testemunho eles são quebra de paradigma para tem sim, Sim, tem tem sim. jeito, tem jeito. Eu costumo dizer assim, ó, tem um ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca endireita. E eu digo que isso é mentira do diabo. Porque a pessoa que encontra Cristo, é batizada com o Espírito Santo, se entrega para Jesus, começa a orar e jejuar, ela tem a vida totalmente transformada. Aqui está o meu esposo, que é o meu maior exemplo, é o meu maior testemunho, que ele foi totalmente transformado pelo Espírito Santo. E como tu falou ali antes, pastor Rafael, tipo, tem muito momento de mesa com pessoas. E às vezes a gente tá de frente assim com casais, na ótica humana, várias vezes, vem em mim, não tem mais jeito. Mas tipo assim, daí o Espírito Santo, não. Tipo, eu sei que é só o Espírito É Santo para só. mudar. Entendeu? E hoje a Fran, em 3 palavras, ela já falou um dos segredos. É oração, jejum e escutar a palavra e viver, né? Ler a Bíblia para a gente ter mudança. E se o problema é no relacionamento, buscar direção no relacionamento, né? Palestra de Sim, casais, Isso. tem pastores Livros. maravilhosos, livros, e buscar, por quê? Porque no nosso corpo funciona assim, né? Você está com Sim, dor do dente, você vai no cardiologista? Não, você vai no sim. dentista. isso mesmo. É Então, mesmo. nessa área também, né? A pessoa está com problema no casamento, veio, aceitou Jesus, entrou no processo, foca em. Eu me lembro que as palestras de casais que eu ia embora brabo de Sim, todas elas, porque é confronto, é batido de é verdade. frente, E mas era necessário, e É. foi isso, é é, isso que faz
que ocorra a transformação. Dentro desse assunto ainda, eu quero fazer pergunta particular novamente e começar pelo pastor Robertson. Eu quero perguntar o teu encontro com Jesus. Como é que aconteceu o teu encontro com Jesus? Você aceitou ele genuinamente e deu um start no mundo espiritual, a tua história particular aí com Jesus, que todos nós temos uma história particular com Jesus. Então, o meu encontro com Jesus foi bem interessante. Não é que eu nunca tinha escutado falar de Jesus. Tipo, a minha família, eles eram católicos, só que a gente não participava, a gente não ia. E eu via falar dos crentes, só que eu não gostava de crente. Só que a gente veio para Santa Catarina, como foi falado, e eu vejo que Deus preparou para mim conhecer Jesus. Daí, como a gente começou a ir na igreja, eu vi Deus falava muito comigo, mas muito mesmo assim, que coisas que só eu sabia. Eu voltava chorando para casa que nem uma criança, soluçava. Só que teve um dia que tinha um pregador que ia vir ali, daí a sogra falou: "Ah, vai lá, não sei o quê, usado por Deus, da revelação do mistério". Daí nós fomos. Chegamos lá, o pastor não veio. Daí eu me lembro que teve até ele já veio aqui na Petros. Ele é um irmão bem quietinho, ele é bem quieto. Ele toca violão, ele é músico, ele é pastor também agora. E ele pregou. E ele chegou no corredor sem mistério, sem pulo, nada. Ó, Deus manda te falar algo. Dentro de 30 dias a tua vida vai mudar que nem tu acredita. E eu peguei, amém? Mas fiquei marcando 30 dias. E eu falava para a sogra: eu acho que o teu Deus errou, sogra. Eu acho, não, ela falava assim: eu acho que o profeta lá errou. Tá chegando, não aconteceu nada. Mas eu imaginava que eu e a Freia ia comprar uma casa para Caixa, ia, tipo assim, Nós estávamos, né, por nós construir a estava nossa casa. querendo ter a nossa casa. Daí Deus, nem contemos no dia, né? A gente foi trabalhar e saímos mais cedo. Chegamos na casa da sogra, ela passou mal. Daí ela pediu pra gente chamar um pastor para orar. Daí eu não queria ir e tal, mas daí, resumindo, fui. Quando o pastor veio orar, ele orou, deu um copo d'água para a sogra. A sogra tomou, voltou normal. Daí ele queria orar para a família ali. Daí ele orou e falou para mim ali que Deus queria mudar minha história e tal. Quer aceitar Jesus? Daí eu falei, não. Só que quando ele foi para outra pessoa, eu pensei, ah, esse cara aí é um pilantra. Esse cara aí é um sem E vergonha. E eu comecei a tinha pensar. voltado daí, É, a né, Fran tinha naquela voltado. nesse mesmo E eu momento. pensei, ela voltou, mas eu vou continuar a vida que eu tenho, bebendo, do jeito que eu era. Daí eu pensei, quando eu pensei isso, e na minha mente, ele voltou. Para mostrar que é Deus na minha vida, Deus manda te falar assim: quando tu nasceu, a tua mãe quase morreu. 3 meses ela ficou. Não, daí eu caí de joelho, né? Tipo, ninguém sabia. Nem nós Nem a sabíamos, né. Fran, ninguém sabia. E digo mais, eu vejo tu num carro, numa estrada, e Deus te dá um livramento de capotar. E nós vinha, eu alucinado, muito bêbado, um domingo passado, domingo que passou, acho que com 160, 170 por hora, e a sogra querendo mandar eu parar e balançando a minha cabeça. E eu, imagina, bêbado, ela mandando eu parar, tipo, quase me perdi. Daí eu vi Deus, assim, daí eu aceitei Jesus. Foi em casa. Não resistiu. Dentro de Foi. casa, foi. E, e o processo de esse é aquele que o Espírito Santo Passo, pega a né. gente por dentro e É, chacoalha e tu não tem como não acreditar naquilo que está acontecendo, né? sim. E o decorrer do E é, tipo, interessante já falar, tipo, não é só tu aceitar Jesus. é, Por exemplo, eu aceitei Jesus em casa, mas eu tive que procurar uma igreja, né? Porque hoje eu falo para as pessoas que os mesmo ambiente que a gente vive não tem como ter mudança, porque as companhias não vão te ajudar. Daí o que aconteceu? Tinha um pastor que eu gostava muito, o pastor Alex, até ele fez o nosso casamento. Daí a gente começou a ir na igreja dele, por causa que eu gostava do pastor. Ele era bem legal, assim, bem gente boa. Daí eu comecei lá, Deus começou a falar. Daí o que que aconteceu? A Fran já sabia como funcionava tudo. Ah, vamos casar para entrar em comunhão com a igreja. Tipo, todo o processo que a gente faz para entrar em comunhão. Daí a gente casou para entrar em comunhão com a igreja. Daí nesse meio tempo, a gente foi, o Trocamos de pastor, igreja. trocamos de igreja, porque o pastor Alex foi para outra. Daí deu uma troca ali, daí a gente foi para a Assembleia de Deus. Daí ali a gente ficou por acho que 10 ou 11 anos É, 11 na anos. mesma igreja. servindo a Jesus. Por Servindo a causa de uma Jesus. pessoa também. Como é interessante. Eu me lembro que o Nezinho.
ele foi lá e convidou a gente para ir congregar com ele. Daí a gente pegou e foi, por causa de um convite. Então é interessante, às vezes, o convite que tu faz hoje para uma pessoa pode mudar a Uma história. história. E quando se trata de Jesus, de evangelho, geralmente as pessoas, quando vai falar de igreja, de pastor, elas usam pessoas porque tem aquele pastor que não presta, tem aquela pessoa que não presta. Mas assim como no mundo e no mundo maligno, ele usa pessoas para machucar, para expulsar, para deixar para longe, ele também usa, Deus usa para resgatar, para tocar, para trazer para perto, para amar. O ser humano que o inimigo usa para machucar, Deus usa outro para resgatar, para curar. Esse é um processo importante que as pessoas, muitos não entendem, acham que todos são igual, ou porque estão no ambiente. Não, não. Tem sempre homens, mulheres, jovens, tem pessoas cheias de Deus que estão ali jorrando daquilo que está dentro deles. E o interessante, pastor Rafael, que hoje o Espírito Santo fala bastante comigo. Tem casos que acontecem hoje, a gente está aqui, eu me lembro, o Espírito Santo fala, ó, no teu tempo alguém acreditou em ti. Alguém apostou em ti. Entendeu? Teve homens de Deus, como eu citei, pastor Alex, irmão Nezinho, pastor Arilton, tipo assim, homens que acreditaram, entendeu? Homens que escutaram a voz de Deus. Hoje a gente está vivendo, podia ser através de outras pessoas, caso eles não desse ouvido. Deus, quando quer, ele vai usar outras pessoas. Mas é homens que marcaram a minha vida. Eu tenho até hoje a primeira carta, que é onde a gente congregava, tem que ter carta para sair pregar. Eu tenho até hoje a primeira carta que o Arilton me deu para mim pregar. Entendeu? É pessoas que marcaram o ministério da gente. É pessoas que investem em pessoas, É. né? Eu sempre digo, e quando eu aprendi isso, só vi que realmente tinha verdade nisso quando eu comecei a praticar. O maior investimento na face da terra é em É. pessoas. O maior investimento, né, é em pessoas. E pela glória de Deus, os pastores bíblicos, eles entendem, né? Eles entendem isso, que investir em pessoas, por mais que no momento todos que estão em volta acham que não vale a pena. Mas eles vê, o Espírito Santo tem neles isso, que eles vê aquilo que poucos vê Sim. e investe mesmo vendo um cenário totalmente contrário. Fran, pastora Fran, como é que É, foi o teu eu conhecimento só com quero dar Jesus? mais uma falada sobre a conversão dele. Deus sempre falou muito com ele, muito, muito, muito. Desde que ele botou os pés a primeira vez dentro da igreja, depois que ele aceitou Jesus, o Espírito Santo de Deus sempre, sempre, em profecias, sempre usava muitas profecias, que chegou um dia que ele falou para mim, ô Fran, tu não fica meio assim com ciúmes, porque cada culto Deus fala comigo, Deus nunca fala contigo. Mas eu entendia que é como se fosse uma criança, É, sabe? O Espírito Santo de Deus trabalha assim. Ele nunca tinha tido um contato com Cristo. Então, Deus falava com ele vai ele conduzindo, né? sempre, 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 sempre. E para a honra e a glória do Senhor, ele sempre deu muito ouvido às palavras de Deus. Eu agradeço muito a Deus. Você homem, você mulher que quer ter a vida transformada, dê ouvido ao Espírito Santo. Desde que Deus te transforme, desde que Deus trabalhe na sua vida. E eu sempre agradeço a Deus pelo meu marido, por ele ter dado ouvido à voz de Deus e ter permitido ser transformado por Deus. Eu Deixa eu só continuar um pouquinho nesse assunto, que esse assunto é muito bom. Você falou uma frase muito importante, permitiu ser. Por quê? Porque muitas pessoas também dentro de igrejas confusas de que por que Deus faz na vida da fulana e não faz na minha? Por que fez no casamento e não faz no meu? Deus dá essa liberdade da sim, pessoa querer. A Sim. pessoa querer, porque como eu volto a falar, na hora do testemunho, a pessoa que está ouvindo acha que Deus pegou ali, amarra e transformou a vida da pessoa. Não, tem esse livre-arbítrio, tem essa liberdade de a sim, pessoa querer passar pelo processo, da pessoa sim, querer aquilo para a vida dela. Né? sim, sim. Eu lembro-me que tipo é, ele acordava de madrugada para participar de lives de ensinamento. Ele se dedicava muito em oração, em jejum, em busca, em leitura bíblica, em fazer cursos de internet. Participou. Nossa, eu lembro que teve uma época que ele fez até tipo cursos online com o Thiago Brunet. A gente fazia aquele caso destino lá. Isso. Nossa, gente, ele investiu muito, sabe? Eu digo investiu não financeiramente, mas em dinheiro, em Tempo. tempo mesmo. Ele chegava em casa, e até hoje ele costuma dizer que ele tem que estar sempre em oração e jejum, porque ele sabe de onde Deus tirou ele, e ele sabe que se não tiver isso, ele volta para lá. Então você
gaste o seu tempo nessa transformação, em buscar a presença de Deus, em ler, em o que a gente já falou aqui. O YouTube é um meio assim muito bom, onde tem muitas mensagens, muitos pastores que vão estar ali para te ajudar. Então, basta você querer e permitir Deus transformar a sua vida. Agora vamos falar de mim. Vai lá. Encontro com Eu gosto de Jesus. falar, né, gente? Eu nasci, né, num berço cristão, num lar evangélico. Os meus pais já eram cristãos quando eu nasci. Sempre envolvidos na obra de Deus. Meu pai, ele era pastor de igreja. Eu me lembro, né, quando eu começo já a me recordar da minha infância, nós estávamos em Porto Alegre. Nós estávamos lá morando em Porto Alegre, então lá a gente viveu muitos milagres de Deus. Então, desde muito novinha, eu me lembro de Deus estar sempre trabalhando na nossa vida, nós estar sempre em oração, de a minha mãe estar sempre fazendo visita, eu indo visitar as pessoas com a minha mãe, eu muito pequenininha, assim, da idade do Vinícius, eu lembro, eu devia ter 5 anos, quando nós morávamos em Porto Alegre, orando pelas pessoas. Então, eu cresci nesse meio. Nesse meio, literalmente nós crescemos dentro da igreja, porque nós morávamos dentro da igreja. Brincávamos dentro da igreja. O nosso Acabava futebol. os cultos, nós tirávamos os bancos da igreja, assim, e E brincava. nós A brincávamos, cidade era então, perigosa, não dava para brincar na rua, tinha que brincar dentro da igreja. nós crescemos dentro da igreja, literalmente. Então, eu sempre tive essa base, né? Essa base. A minha avó também sempre ensinou muito para nós, assim, como ser um cristão, como se portar na igreja, mas chegou aquela fase, né, da adolescência, na verdade, já ali mais para a juventude, meados de 16, 17 anos, após os meus pais terem se separado, eu e a minha irmã ainda, meus pais separaram, meu irmão saiu da igreja e eu e a minha irmã ainda continuamos na igreja durante, eu acho que uns 3, 4 anos, eu e a minha irmã ainda ficamos na igreja, mas quando chegou ali a minha juventude, eu acabei me afastando da presença do Senhor. Na verdade, gente, eu vou ser bem sincera, eu me afastei de frequentar a igreja. Porque sempre soube assim, Deus até dentro de festas que nós íamos, eu sabia, tipo, Deus falava, aqui não é o teu lugar. Às vezes nós estávamos em festa e na época era o Ferrari ainda que tocava, ainda tocava hino. Dentro Como das Zaqueu. festas, E daí lá, tipo, eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E mesmo... Deixa eu só te interromper rapidinho. Quando você falou que a família foi destruída e vocês duas ficaram ainda dentro da igreja por um período grande, com certeza vocês ficaram lá porque teve um suporte lá, né? Sim, sim, meu Deus, né? Pessoas, homens, mulheres, amigas que estiveram ali orando por nós. Os meus pais se separaram. Eu tinha 12, 13 anos quando eles se separaram ali. Por aí, gente, não é exatamente, mas por aí. Eu sei que foi antes dos meus 15. E nós íamos todos os dias para a igreja orar. Todos os dias nós tínhamos a nossa líder, a irmã Sônia. Ela fazia campanhas de oração. O pastor João Daniel também era meu líder. A irmã Sonir, e nós íamos todo dia para a igreja orar. Quando acabava essas campanhas de todo dia, eu lembro que nós orávamos toda sexta-feira, nós subíamos monte. Na adolescência? Na adolescência, eu tinha 12, 13 anos. Então, hoje as pessoas olham para nós, nossa, está pregando, nossa, quem é ela, quem são eles? Gente, Não tipo conhece, assim, né? não sabe o que a gente passou, sabe? Sempre fomos instruídas a orar, a jejuar. Eu lembro, hoje eu não faço isso, porque hoje a gente está em cima do altar quase sempre. Mas eu lembro que Deus o livre, nós subir em cima do altar, estar se preparando para cantar no domingo e não jejuar naquela semana, naquele dia. A irmã Sônia sempre ensinava isso para nós. Vocês têm que estar em jejum e oração. O dia que vocês for subir no altar, vocês têm que jejuar. Então, a gente cresceu. Nossa, fui muito instruída nisso. Em estar ali orando, buscando, jejuando. Só que teve a hora de que eu me afastei. Me afastei da casa do Senhor. Isso não é regra. E isso não leve isso para vocês. Mas eu acredito que eu me afastei da casa do Senhor para conhecer Ele. Porque se eu estivesse na igreja, eu não teria conhecido Ele. Porque o nosso mundo era muito diferente, era muito oposto. Eu não sei o que Deus tinha preparado para mim. Eu sei também que se eu tivesse continuado na casa de Deus, eu amo meu marido, amo a minha vida, amo a vida que eu tenho, mas eu também sei que se eu tivesse continuado na casa do Senhor, me comportando como a gente se comportava na presença de Deus, Deus também teria preparado um homem de Deus para estar na minha vida e eu talvez não teria sofrido tudo que eu sofri. Não teria sofrido tudo que eu sofri para ter um casamento abençoado e estruturado na presença de Deus. Então, eu fiquei fora da igreja durante 2 anos.
3 anos no máximo. Eu fiquei afastada da presença do Senhor, mas mesmo não estando na igreja, eu frequentava, eu ia nos cultos, eu chorava para Deus, eu orava. Quando eu conheci Era um ele, desviado era um crente. desviado crente. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz assim. Eu ia nas festas E tem ali, muita gente fazia. assim. Tem É, bastante. Tipo, É, se entristeceu às é um vezes. caminho perigoso a trilhar, isso, né? É. isso. Mas tem, infelizmente, bastante É. pessoas que acham que isso pode até ser normal, mas não Isso. é. E é tão difícil voltar. É. E É. é tão difícil voltar. A gente assim, ó, e a gente sabe que ali é o nosso lugar, que estar na presença de Deus é a melhor coisa do mundo, de que estar na casa do Senhor é muito bom, e daí a gente se afasta e acaba que o julgamento, infelizmente, acaba que a própria igreja afasta nós da De vontade de voltar, Jesus. porque a gente sabe que vai ter os julgamentos, sabe que as pessoas falam da gente, a gente sabe. É bem complicado isso. Mas para a honra e a glória do Senhor, Deus nos deu uma nova chance, aonde eu voltei para a igreja para restaurar o meu casamento, para ter um casamento abençoado, aonde meu marido daí encontrou-se com Jesus em 2014 e daí foi benção. Foram Eu me lutas, lembro mas muitas que vitórias. quando vocês saíram da igreja e começaram a frequentar as festas e tal, e eu já estava perdido.com.br, né? E vocês queriam ir junto comigo onde estava, eu não aceitava e não queria, por quê? Porque eu Sim, já sabia que aquele abismo não tinha fundo, que é. aquele Não queria lugar que aquilo para vocês nós, né? queriam estar ia ser muito mais difícil de sair, e ali, o lugar que vocês estavam, era mais fácil de voltar, Sim, porque não dá para brincar, gente, não dá para é. brincar. E eh, a nossa alma, o nosso espírito, quando experimenta do Santo dos Santos, aquele lugar que a presença de Deus toca, ele fica um vazio imenso, que pode ver que a pessoa, quando ela cresce na igreja, quando ela aprende na igreja, ela vai para o mundo, que é uma frase que a Sim, gente fala, ele fica terrivelmente sim. perdido lá no mundo. Por quê? Porque aquele toque que ele recebeu na alma e no espírito do poder de Deus, da presença de Deus, fica um vazio e ele tenta preencher com É algo, isso com a mesmo. noitada. Então isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, e a gente sempre, quando vê que a pessoa está se afastando, assim como o pastor hoje, a pessoa está se afastando, às vezes a pessoa até diz, mas pastor chato, fica pelo meu pé, por que que não está vindo? Mas é porque a gente tem essa experiência, a gente Sim. sabe quão é perigoso esse caminho que a pessoa está decidindo trilhar, né? Sim. E uma coisa que agora eu me lembrei de quando a gente retornou de vez assim para a igreja, para vocês terem noção o quanto eu sempre fui ligada assim com Deus, porque eu estava afastada da igreja, só que nós estávamos passando por dias bem difíceis com o nosso pai. O pai, ele tinha perdido um irmão e ele estava assim, a minha avó já tinha morrido, ele tinha desacreditado de Cristo, tinha virado ateu. Daí logo em seguida, ali depois de alguns anos, ele perdeu um irmão, então o pai ele estava assim tendo atitudes assim, bebia e se meio que se perdia, né, tinha que ir atrás dele. E eu pensei, pronto, ele vai morrer. E esse aqui estava largado também, na bebedeira. Esse aqui, para honra e glória do Senhor, ele estava melhorando já. Tava ruim. Frequentando a Tava igreja, mas já melhorando. estava melhorando. Ele já tinha feito um propósito com Deus de ter parado de fumar antes de ele ir para a igreja, gente. Ele teve a gente sempre, eu fui instruindo ele, eu lembro que ele fez um propósito com Deus, se nós conseguíssemos comprar um carro, ele ia parar de fumar, então ele já estava num processo. Daí eu fiz uma campanha de 7 dias na igreja. 7 quintas-feiras a gente fez essa campanha na igreja. Isso foi antes de nós aceitar Jesus. Daí os dois trabalhavam juntos num posto de gasolina. E eles chegavam em casa, o quê? 2, 3 horas da tarde. É menos, nem isso, 1h30, uma Ah, hora e meia. Jesus, era uma luta. Daí, o que aconteceu? A gente estávamos fazendo eu e ele estava fazendo essa campanha de 7 dias. E eu, olha só, eu com o meu casamento ali, só a graça de Deus, mas eu decidi fazer esses 7 dias de campanha pela vida do meu pai e do meu irmão, porque eles estavam bebendo demais. Eu digo, não, Jesus, tenha misericórdia da vida deles, esses dois vão se matar na estrada do jeito que estão. Então, eu comecei a fazer 7 dias de campanha pela vida de vocês. No penúltimo dia da campanha, na penúltima quinta-feira, no caso, tinha essa quinta e a próxima quinta. Eu cheguei em casa do serviço e estavam os dois bêbados. A hora que eu cheguei em casa, você estava fazendo um churrasquinho e estava bêbado. Uma segunda-feira. Ai, Jesus. Era a segunda, não, era a quinta na época. E eu fiquei assim, ó, muito braba. Mas Deus me deu muita sabedoria na época. Daí eu falei, nossa, disse, meu bem, como que tu faz isso? A campanha, não sei o quê. E ele sabia que eu estava orando pelo mano. Daí ele vai beber com o mano? Como assim? Daí o mano me falou,
Não, você vai tu, deixa nós aqui bebendo, que na próxima segunda eu vou. Que era a última. Que era a última, sétima, das sétimas, do sétimo dia. Daí eu lembro que eu fui pro culto, chorei o culto inteiro, mas estava alegre, porque ele falou que ele ia ir na igreja, porque ele não ia nem visitar a igreja. Então aquilo Fazia para mim já foi muitos uma anos, vitória. fazia mais de Eu 10 sei anos que que eu não daí, pisava numa igreja. naquela semana, olha como Deus, olha só, agora naquela semana, porque eu lembro que daí tu já foi e já levou a Dani naquele culto. No culto que tu foi. Porque naquele final de semana tu tinha conhecido ela, Meu Deus. numa festa. A Dani tinha perdido o celular. Eu lembro que É tu verdade. contou pra nós. Bah, a guria que eu conheci perdeu o celular, não sei o quê. Olha como Deus faz. Eu estava fazendo a campanha, eles beberam. A gente tem que saber que às vezes o Fundo do trabalhar de poço, do Deus fundo do poço. o trabalhar de Deus não é do jeito. Que se eu tivesse surtado, tivesse brigado, não tivesse ido para a Botado igreja culpa em naquele Deus. dia, tinha botado, ah, Deus, mas eu tô orando e agora eles estão ali bebendo. Olha tudo que às vezes eu tinha atrasado. Fui para a igreja, na outra segunda vocês foram, a Dani foi, e ali começou uma transformação. Terminei a minha campanha, logo em seguida, daí ele aceitou Jesus, a nossa vida começou a mudar, e vocês também que É. começaram com o encontro com Deus. Olha Eu como me, Deus eu é me fiel. lembro que daí, por mais que eu era perdido, e a Fran foi tranquila no falar que nós estávamos bebendo demais, nós estávamos perdidos mesmo, gente. Eu saí de segunda a segunda, dormia 2, 3 horas por noite. Então, daí quando eu prometi que ia na igreja, mas eu sempre fui de palavra. Quando eu falava, eu buscava cumprir com aquilo que eu falava. Daí a hora que eu prometi, depois eu digo, bah, o que eu fiz? Só que daí agora eu tenho que ir. Eu falei que eu ia, eu tenho que ir. E quando eu fui, eu era muito ignorante, muito bravo, muito ignorante. Sim. Eu cheguei, sentei no último banco, e era um pastor muito usado por Deus. Acho que ele até faleceu, ele morava na Próspera. Sim, era o mesmo Sim. que quando ele recebeu a profecia dos 30 É dias, era o mesmo que ele tinha ido ouvir pregar e não foi. É. E foi o mesmo nesse. Daí eu no último banco, e ele entregando profecia e tal, e tal, e tal. Daí eu só pensando assim comigo, se esse cara me chamar lá na frente, ou falar uma profecia para mim que não for, ele tá roubado. Porque eu vou envergonhar na frente de todo mundo. E eu falava mesmo. Eu dizia, não tem nada a ver isso aí comigo, cara, tu te perdeu. E eu ficava só focado nele entregando a profecia. Se ele vir em mim, ele tá roubado. E ele não foi em mim e tal. Eu falei, escapou. Ele passou o microfone pro pastor. Quando o pastor vai encerrar, ele pede o microfone de novo. Quando ele pede o microfone, ele olha para o fundo da igreja e diz assim, aquele moço lá no último banco, no cantinho lá, que era eu. Ele disse assim, não precisa levantar, eu não sei se tu vai acreditar ou não, eu nem quero saber, eu só vou te entregar o que Deus me mostrou quando eu olhei para ti. Deus tem uma grande obra na tua vida, não adianta tu fugir, vai acontecer, se Ele te conservou em vida até hoje, é porque é real o que Ele tem na tua vida, e foi. Minha vontade era me esconder embaixo do banco. Me desmontou, Ele era assim, muito usado, ele. me desmontou. Daí eu pensei assim, meu Deus, né? Como é que Deus é poderoso? E a gente vê que o mundo espiritual é real e Deus trabalha, né? Verdade. E foi assim que a gente começou, então, essa segunda etapa minha, né? Na igreja. E a gente começou, então, a seguir a Cristo e estar na igreja clamando a Deus. E eu agora fiquei bem maravilhada que como as nossas histórias se entrelaçam já desde o início, viu? Desde o início. Eu lembro que naquela semana, meu Deus, o que esse guri falou dessa Dani. Ai, que era uma morena, linda, de olhos verdes. E a gente conhece. Eu acho que foi amor à primeira vista também, tá? Porque eu lembro que também foi tudo junto. Nos próximos podcasts nós vamos É. contar aqui a história, uma história já. também que só Jesus na causa. Sim. E eu louvo a Deus, louvo a Deus. Pode aumentar um pouquinho para mim, Nart, dá um pouquinho mais de ganho nesse microfone. Eu louvo a Deus pelo que Ele fez, tanto na minha vida como na vida de vocês. E Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e não tem outro recurso, não tem outra coisa a se fazer, a se buscar. Jesus é o centro de tudo. Então, eu quero aqui, você que está acompanhando o podcast, louvar a Deus pela vida de vocês, o pastor Robson, pastora Fran, eu, pastor Rafael, estamos aqui, temos mais alguns minutos ainda, e agora nós vamos passar para a parte de que vocês já explicaram de onde vieram, já explicaram sobre a família, já explicaram particularmente a história de Jesus, de vocês com cada um, e agora nós vamos falar sobre um chamado de Deus. Por quê? Porque nós entendemos pela palavra que há um processo, desde conhecer Jesus até ao ponto de que realmente a gente entende o porquê passou tudo.
realmente a gente entende o que Deus tem na nossa vida, realmente a gente entende que, como dá o testemunho do pastor Rapos, a gente não é o filho queridinho de Deus, é porque ele tem algo específico, ele trata nós de uma maneira, é porque ele tem algo, e ele quer e projeta algo na nossa vida. Então eu quero voltar a perguntar particularmente, começar pelo pastor Robson. Pastor Robson, quando na sua vida você realmente entendeu o chamado de Deus para a tua vida? Quando você teve clareza de que não é isso que Deus quer para mim, não adianta eu fugir, se eu quiser ser pleno, se eu quiser ter paz de espírito, eu vou ter que fazer a vontade dele. Então, depois que tudo isso aconteceu, que a gente já contou, a gente começou o ministério, né? A gente casou, tudo certinho, começamos a servir na igreja local e a gente começou a amar servir. E eu e a Fran, hoje a gente ama servir. Por exemplo, todos os cultos a gente quer estar na porta. Tipo assim, a gente quer, a gente gosta. E foi assim, fomos, precisava servir no departamento. A gente ia. Cuidemos de criancinha, cuidemos dos jovens, cuidemos dos casais. E Começou no som, né? comecei no som da igreja, tipo assim, e foi indo. Só que eu amava servir. Daí sempre me envolvi com pessoas que serviam também. E agora eu lembrei que uma vez uma pessoa chegou e falou pra mim que eu e a Fran, tipo, não importava que a gente não era o líder. A Se a gente gente era segundo, é se a gente era um segundo, auxiliar. ou tava ajudando outro departamento, a gente botava a nossa energia. E uma pessoa chegou pra mim, um homem mais velho, assim, de ministério. Não faz assim. Faz com todo vigor quando for a tua vez. Daí tu tá Fazendo para do Gastando outro. energia gastando para energia pro outro outro. receber a glória. Tipo assim, a gente vê, daí desde o início eu via, tipo, que as pessoas não, às vezes estão lá, mas não entendem o evangelho. A Bíblia diz que o maior é o que serve. E a gente teve um percurso que às vezes hoje as pessoas veem a gente aqui na igreja, né? A gente teve um percurso que a gente aprendeu muito com Sim. pessoas. Aprendeu, tipo, o que a gente sabe hoje para, tipo, Repetir, né? administrar, fazer a coisa certa, mas também com erro de algumas pessoas. Tipo assim, que não provém de Deus. Tipo, tem que se alegrar em ajudar o próximo. Daí as coisas que a gente foi aprendendo e uma coisa que a gente sempre era preocupado com a promessa. Que hoje a gente só vive o que a gente está vivendo porque eu acreditei numa promessa. E Deus sempre falava para mim. Só que eu e a Fran, a gente... Sabe quando tu parece que tu tá guardado um tempo? Tipo, igual os pregadores, Escondido. eles Tá falam... escondido. tipo, eles falam na mão do oleiro e coloca na estante para secar. Nós ficamos muito tempo na estante para secar. E a gente... Eu pensava, daí a gente não entendia, né? A gente queria fazer e parece que não desenrolava. E daí eu pensava, não, a gente vai viralizar na internet. Que daí teve um tempo, que daí o nosso casamento já estava transformado. Daí nós estava de boa um dia em casa, daí a Fran, vamos começar a ajudar pessoas na internet. E a gente ajudou muitas pessoas na internet. Pessoas de outro estado, né, Fran? Pessoas de São Paulo. Tipo, fora do comum que dá para fazer através da internet. Daí eu pensava que nós ia viralizar na internet. E a gente... Tu tinha esse pensamento porque tu sempre recebia É, que... profecias de que Deus ia soprar o nome dele, de que Deus ia usar ele na palavra, de que Deus ia fazer na vida dele. Então a gente tinha esse pensamento, não, o projeto de Deus, a promessa de Deus na nossa vida, É na mas é internet. isso, é com casais na É internet, que Deus sempre falou que a gente ia trabalhar com com família. famílias. Tipo assim, que eu ia ser o mantenedor da obra. Daí eu pensava, eu vou prosperar muito. Ficar rico. Tipo assim, a gente também, quando comecei na igreja, Deus me deu o projeto da empresa e eu ganhei muito dinheiro assim que eu nunca ia ganhar na CLT, tipo, o pouco tempo, entendeu? Sim. Eu pensei, vou ficar rico, eu vou ajudar as igrejas e vai ser isso, e vou ajudar casais. Deixa eu só falar uma coisa, amor, tu tá falando ali. Desde que a gente casou com o propósito de entrar em comunhão com a igreja, e a nossa vida cristã, depois que a gente foi para a igreja, sempre teve o propósito. Sempre. O propósito, casamento, entrar em comunhão, o propósito da empresa para poder participar dos cultos. A gente sempre teve um propósito em prol da obra de Deus. Em tudo na nossa vida, desde o início, sempre foi muito envolvida com a igreja, sempre foi muito envolvida com o ministério, né, amor? É que, tipo assim, hoje a gente entende, mas na época eu fazia isso sem entender, Sim. entendeu? Eu fazia por, tipo assim,
Naturalidade. Naturalidade. Mas É, ó, hoje a gente sabe que assim, ó, a gente tem que alinhar o propósito nosso com o propósito de Deus. Às vezes as pessoas, a Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. A é. gente pede para os nossos próprios prazeres. E tem muitas pessoas, talvez você que está escutando, às vezes você não vive o que Deus quer para tua vida porque está pedindo mal, com intenção errada. É. E a gente sempre teve a intenção de servir. Fala o teu testemunho, amor. De quando que a gente se conheceu na lanchonete, então ele trabalhava de motoboy de segunda a segunda. E daí a gente foi para a igreja e a gente não conseguia ir nos cultos. Porque nos dias de culto a gente estava trabalhando. Daí Daí eu conta o teu testemunho. peguei na esquina do meu compadre hoje, que é o Pretinho, eu parei a moto. A igreja cheia. Não, nossa, e eu não ia no culto, porque a gente estava trabalhando muito, que a gente queria adquirir. Eu fiz um propósito com Deus. E tu tem que ser detalhista com Deus. Na época já, eu fiz um propósito. Ó, Deus, tem que abrir uma porta de serviço para mim, algo assim que tem que ser no mínimo uns 3.000 reais. E na época, a gente tava começando a vida. E um dia eu tava trabalhando lá no posto e olhando, moto para É, lá e mas tu moto. queria para poder ir na É, igreja, daí né? pra eu Tu ver falou assim, daí assim na eu frente da vou igreja. ir no culto. Daí Deus me deu um projeto. Tipo assim, eu nunca pensei em ser motoboy. Eu via aquelas motos pra lá e pra cá. E eu nem sabia, a voz do Espírito Santo, era novo convertido. E eu peguei, vou abrir uma empresa de motoboy. Daí começou, tipo assim, sempre com um propósito na nossa vida. Sim, E é interessante, às vezes, você viver com propósito. Propósito pra, tipo, tem gente que Deus não abençoa, sabe por quê? Se Deus dá a benção, ele some. É. é, Se Deus dá um carro, ele não dá carona pra uma pessoa. Ele não serve. Entendeu? Pra que é só pra ti? É sobre isso, entendeu? É sobre sempre servir. E o foco é sempre o reino de Deus. Quando o Sim, foco é o reino de Deus e fazer a vontade dele, nós temos inúmeras passagens bíblicas, e a que eu lembrei agora foi de Ana, que pediu um filho sim, para o reino de Deus e Deus deu. Então, as coisas acontecem no sobrenatural, né? sim. Porque o foco era ir para a igreja, e depois Deus te honra em algo sim. de que é o sobrenatural. E tudo, hoje, o que a gente vive, um exemplo. Eu nunca, tipo, eu não tenho faculdade, terceiro, tipo, esses negocinhos. E Deus deu sabedoria, entendeu? Através de uma empresa. E hoje eu entendo que tudo é interligado. Tipo, Deus me ensinou a fazer uma gestão. Trabalhar com pessoas, tipo, que hoje eu trabalho com bastante pessoas que já estão em outro nível. Eu escuto muito pessoas que, tipo, gerente de empresa, e daí tudo isso foi agregando. O meu serviço fez eu aprender. Trabalhar com pessoas, gestão, tipo assim, só de andar com pessoas. Daí hoje eu entendo que tudo é um projeto de Deus. Que às vezes as pessoas pensam, como que do nada? Não foi do Ah, não nada. existe do nada, né? Entendeu? Esse foi um passo a passo que Deus foi preparando para a gente aprender. Fran, Sim. quando você entendeu, quando você entendeu o chamado de Deus para a tua vida, que você não teve mais dúvida de se é isso que Deus tem para mim e é isso que eu quero. Porque eu faço essa pergunta porque ela é uma pergunta muito especial, porque muita gente dentro da igreja não busca entender o que Deus tem na vida dele, o que ele ou ela nasceu para desempenhar e desenvolver no reino de Deus, porque isso te traz paz, isso te traz Sim. plenitude. Para ser mais claro, é você que vê alguém dentro da igreja lá fazendo as coisas com amor, e aquilo não gera sacrifício para ele, porque ele faz em paz, aquilo faz ele ser pleno, e quem não Sim. entende não vai conseguir entender. Só que nós que vivemos, buscamos viver no mundo espiritual, nós entendemos que aquele que vive o chamado de Deus vive isto. É, como eu falei aqui, desde quando eu era novinha ali, tipo, eu e minha irmã já louvávamos na igreja, então eu sempre fui muito envolvida com as tarefas de igreja. Ia limpar a igreja. Eu era novinha, a igreja do Ouro Negro, eu lembro que a gente era adolescente, a gente ia limpar às tardes, limpar banheiro, limpar a igreja. Então, desde muito novinha, isso é servir, isso é ministério também. É. Estar aqui, gastando teu Trabalhar para o tempo, reino, né? limpando igreja, limpando cadeira, limpando banco, limpando banheiro, isso também é ministério, isso também é servir para o reino de Deus. Então, isso desde novinha. Daí, quando nós começamos ali, a gente sempre foi muito envolvido. Desde o primeiro ano que ele começou no som, no ano seguinte, ali 2, 3 anos depois, a gente já começou a cuidar da mocidade, então a gente sempre foi muito envolvido ali com os ministérios da igreja, em servir na igreja. Mas que eu descobri o meu chamado, não.
esse é o meu chamado, que é ministrar a palavra de Deus. Fazem, eu acredito que o que uns eu sou meio perdida assim, né? Mas o que uns 5 anos já, né? Porque o Foi. Vinícius não mais. O Vinícius já tem 4 anos. Faz, eu acho que uns 6, 7 anos já que eu ministro para crianças, que eu comecei a ministrar para crianças, né? Que eu recebi essa palavra de Deus, que eu iria ser pregadora do evangelho, que eu ia pregar, que era para mim estudar a Bíblia, que eu ia pregar. Até então eu louvava. Eu sempre fiz tudo com muito amor, tudo para a honra e a glória de Deus. Sempre fiz. E eu nem canto, gente, eu nem sei cantar direito, mas eu gostava de cantar, eu cantava com a minha irmã, eu ia ali na dela, porque ela tem uma voz muito bonita. E eu me encaixava ali na dela e ia, porque o importante era eu estar servindo, o Sim. importante era eu estar fazendo algo para Deus. É isso que me trazia alegria. Mas daí, quando eu descobri mesmo ali que Deus falou para mim que eu iria ministrar a palavra, e eu comecei pregando para crianças, Deus começou a trabalhar na minha vida, foi com crianças. Eu me senti assim, gente, cada Veio a culto, plenitude. meu Deus do céu, fazer, é assim, ó, tu tá no centro daquilo, do que Deus tem para ti. Não, é isso que eu quero para tua vida. Não tem coisa melhor. Não tem coisa E melhor. tudo é um preparo, né? É, Daí, tipo, hoje, prega, mas, tipo, começou lá na... sim. Começou. Comecei a pregar para crianças. Eu lembro que quando a gente pegou o departamento infantil, eu acho que tinha 4 crianças. 4 crianças quando nós começamos. O departamento estava, tipo, se acabando, assim, e nós começamos a ir atrás de crianças. Quando nós finalizamos, eu acho que tinha umas 15 crianças já, tinha bastante crianças. Fizemos um congresso na época, né, com bastante crianças. E daí, dali de então, sempre indo pregar nas igrejas para as crianças e também para palestrar para casais. Mas eu sinto, assim, que o meu chamado que Deus tem, assim, para mim, é na ministração da palavra de Deus, para que vidas sejam transformadas através da pregação da palavra de Deus. Claro que o demais, tudo é para a honra e a glória do Senhor, e a gente faz, é como dizer, ele servir na porta, vir limpar banheiro, atender os irmãos, tudo, tudo. Mas assim, que eu sei que é isso que Deus quer para mim, fazem uns 7 anos, e eu faço com muita alegria, muito temor, com muito frio na barriga, porque às vezes a pessoa pensa, ainda falei terça agora no culto de mulheres. Ai, Fran, tu prega, nem parece que tá nervosa. Eu tô quase morrendo em cima do altar, É. gente. Quase morrendo. Pela Inter- responsabilidade, né, É, da palavra. Interessante que mas é a muito Fran bom. tava falando, eu me lembrei. Que nesse meio tempo aí, a gente sempre andou em unidade. Ah, iam pra praia, levava o violão, Meu Deus. bateria, eles levavam tudo. E eu... Sabe por que que eu tô falando isso? Porque o Espírito Santo me... Porque sempre tem os porquê, os porém. Tipo, às vezes vem a seta. Eu não fazia nada. É. Eu era o único que não sabia, não sei até hoje. Não tocava bateria, não to... era o máximo carregar instrumento, tipo, para as outras. E lá na praia todo mundo, e eu não sabia cantar. Tipo assim, eu pensava, o que que Deus tem para mim? Eu ficava pensando. E tipo assim, Qual é ó, o meu chamado? qual é o meu chamado? Daí, era obreiro, mas tipo assim, eu não era, sei lá, eu não entendia. E daí hoje a gente entende, entendeu? Cada um é chamado para um, mas só que tem um tempo. Tem um tempo. Tem um tempo. E nesse meio tempo, às vezes vem muita seta. Para tentar desanimar, né? Desanimar, tipo assim, ó, pra te tirar do foco. E tem muitas pessoas que acabam acreditando que, tipo, Deus não tem nada pra mim. Só pra minha esposa, por exemplo. Ou só Sim. pra ti. E agora vocês estavam falando, eu passei esse tempo. Tipo, de não fazer nada. Tipo assim, todo mundo tocava alguma coisa, eu não tocava nada. A gente às vezes se entristece. Mas É, só com o tempo, Deus vai mostrando alguma coisa que é pra gente fazer. e é bom eu explicar aqui, como pastor, de que o chamado de Deus, o maior chamado é para a salvação, né? É. Sim. A pessoa está salva dentro da igreja, sentir salvo, está no reino de Deus, esse é o melhor. A gente está falando aqui sobre serviço, sobre ministério, sobre o que fazer, por quê? Porque nós somos ser humano e queremos estar inserido, queremos estar fazendo alguma coisa, achamos bom e legal aquilo que a pessoa está fazendo. Alguns já se vê fazendo aquilo, então isso é do ser humano. Mas para você ter excelência naquilo que está fazendo, ter paz no coração e fazer aquilo com tranquilidade, ao mesmo tempo ter um resultado muito bom, você tem que saber o seu chamado. Você tem Sim. que saber o chamado. Eu, quando comecei a pregar, para mim era um desastre, era um fiasco. Por quê? Porque a minha referência de pregador e aonde eu estava inserido era o reteté, era do manto, e eu não pregava assim. Sim. E até que um pastor, amigo meu,
um homem de Deus veio um dia e, usado por Deus, e clareou aquilo para mim. Não, o teu chamado é ensinar, o teu chamado é trazer uma palavra expositiva, tu faz isso com excelência, só vai ter o teu tempo, só vai ter o teu público e vai ter a tua hora mas o teu chamado é esse, até que chegou o tempo de eu começar a viver o meu chamado. Então é muito difícil para a pessoa respeitar esse tempo e entender que vai ter uma hora que ela vai conseguir realmente viver o chamado de Deus para a vida dela. É que Deus mostra, tipo as pitadinhas, entendeu? Deus não dá tudo. Eu me lembro que, a história de José, tudo que José botava a mão prosperava, né? Eu me via como José. A gente pegava um departamento, prosperava. Faziam, Sim. a gente entendia, Deus sempre honrava, né, Deus aquilo sempre que a gente honrava. fazia. Mas a gente sempre entendeu que tem que ter uma equipe. É. Desde o início, era departamento menor que fosse, a gente, não, montava uma equipe. E desde lá, Deus vem honrando, entendeu? Daí a gente vai pegando pouquinho em pouquinho e vai aprendendo. E outra coisa que é muito importante também, tipo, para você que é preocupado com que, no que Deus vai me usar, o que que tem, é não estar parado esperando isso acontecer. Eu não estava lá no banco durante 10 anos sentada e do nada começar a pregar. Não, isso não acontece, gente. Estar em movimento. Né? É, tu tens que estar trabalhando. Eu não sei qual dos dois ministraram aqui num dia de culto de homens e falaram, todos os homens que Deus usou na Bíblia estavam trabalhando. Todas as pessoas que Deus levanta está já fazendo algo para o reino. Então, aí as coisas vão acontecer. Não pense que você vai, eu vou no culto, vou embora, não faço nada, não sirvo nada, não abençoo ninguém, a minha vida, e do nada as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Não existe do nada no reino. O de repente de Deus para nossas vidas demorou 11 anos, e de repente aconteceu. De repente abriram uma igreja, de repente Deus está abençoando e a obra está crescendo. Não foi de repente. São 11 anos, tipo, a nossa família, são 31 anos servindo, entende? Tirando os anos que eu fiquei fora da igreja, são ali 26, 27 anos dentro de uma igreja, fazendo a vontade de Deus, aprendendo, servindo. Desde criancinha, gente, eu me lembro de a gente passar vigílias dentro da igreja, cuidar de... Eu lembro que eu era criancinha lá em Porto Alegre, a gente cuidava do berçário que tinha nas vigílias, que as vigílias duravam a noite inteira. Eu e a Mana ficava duas crianças cuidando das crianças. De crianças. Então, desde muito pequena. Então, a importância de você estar trabalhando para o reino, estar fazendo, talvez não aquilo que é o que Deus quer para a sua vida, mas já estar trabalhando, já estar fazendo algo para o reino, para que aí sim, a hora que chegar, Deus diz, não, está pronto, é agora. Tu já passaste por todos os processos que Deus queria, todos os ensinamentos, para assim Deus honrar a tua vida e cumprir a promessa dele na tua vida. E uma coisa que é bom nós comentar, para ajudar os nossos irmãos que estão aí buscando entender o chamado de Deus, estão buscando entender aquilo que Deus tem na vida, é que mesmo tu vivendo o chamado, mesmo quando chega no tempo, mesmo quando tu tá sendo honrado por Deus, isso não é só agora é só vitória. Não. As pessoas elas têm uma facilidade de achar que agora Deus está te honrando, agora ficou tudo mais fácil, agora está tudo mais tranquilo. Dado, mas é requerido. Agora tu tá sabor de mel, agora tá tudo certo. E não é assim, não é assim. Bem assim. E interessante falar também que tem tempos que tu vai servir, a maioria das pessoas pensa em servir em ser reconhecido por um homem. Entendeu? E a gente não faz a obra para ser reconhecido por um homem. Bem assim. E daí a gente já começa mal. E às vezes tu vai passar um longo tempo que a gente contar tudo aqui, tipo assim, vocês são loucos passar por isso. Mas acontece. Hoje, às vezes, a gente tenta cuidar bastante. Mas pode quando meter falhas, nossa também. Mas a gente cuida bastante com os staff. Porque teve um tempo, às vezes, pessoas podem detonar com o ministério de uma pessoa por causa de palavras. E a gente tem que saber que a gente está servindo para Deus. Assim como palavras levantam, palavras derrubam. A importância de estar servindo para o reino. Estou aqui fazendo é para Deus, não para que o pastor venha me elogiar, para que tal fulano venha falar, porque se nós dependesse disso, nós já tinha parado eu muito ouvi tempo. muito no meu ministério, isso ali que o pastor Roberts comentou, de que tu é louco fazer tudo isso. Só que eu fui resgatado com mão forte, eu fui tão grato por Deus ter me tirado daquele charco de lodo que eu me encontrava,
que eu pensava assim, e penso até hoje, tudo que eu fizer para o reino ainda é pouco. Sim. É pelo que ele já pagou, é pelo que ele já fez. Ele fez, E é né? claro que a gente é reconhecido, é claro que o meu ministério, tipo, eu tenho frutos do meu ministério que eu nem esperava em ter, mas o fato de estar trabalhando é pelo que ele já fez, é pela salvação, é pelo É prazer de gratidão, estar né? trabalhando para o reino, de estar ajudando pessoas, de ser canal de bênção De na vida das pessoas. bênçãos. Esse é a linha, esse é a ótica que tem que se olhar. Sim. A partir do momento que tu vive olhando por outra ótica, é só decepção, né? Daí a pessoa desiste fácil, né? É A só pessoa decepção. começa ali, ela não dura, tipo, e já. Eu ontem ainda, foi meu aniversário ontem, né? Daí eu pedi, aquela coisa de crente, né, gente? Eu orei lá, aquela coisa com Deus, abri a Bíblia, Senhor, fala comigo. Abri a Bíblia naquela passagem que Jesus está falando. Aquela parábola sobre as sementes, que algumas caem em terrenos Sim. rochosos, algumas caem em solo fértil, então prospera e dá 60 vezes mais, e 100 vezes mais, 30 vezes mais. E eu vi aquilo, tipo, é Deus falando comigo nesse tempo que nós estamos vivendo como pastores, entende? Que nós estamos lançando a É. semente. E depende de como as pessoas estão para receber essa semente. Se elas estão verdadeiramente enraizadas em Cristo, para que essa semente ela venha brotar e venha prosperar 100 vezes mais. Ó, infelizmente, algumas pessoas estão só no superficial, que vai cair, vai até, parece que vai dar, e daqui a pouco vai, entende? Mas que você que está escutando esse podcast possa estar com o seu solo fértil, com o seu solo estruturado em Cristo, no verdadeiro evangelho, de servir ao próximo com amor, de que a semente do evangelho caia na sua vida e que ela prospere 100 vezes mais. O que é isso? Que é através da tua vida, que é através das nossas vidas, mais pessoas sejam alcançadas pelo reino, mais o nome do Senhor venha a ser glorificado, mais vidas venham a ser transformadas, mais famílias. Essa é o verdadeiro propósito. Foi para isso que Deus chamou cada um de nós, foi para isso que Deus te salvou, é para que o nome dele seja glorificado enquanto nós estivermos na terra, nós falarmos do céu, nós proclamarmos o nome dele. Glória a Deus. Vamos falar agora então sobre o amanhã. Por quê? Porque nós entendemos pela palavra que Deus permite nós fazer planos, nós fazer projeto e apresentar a Ele, e é Ele que manda, né? Ele que decide se vamos viver, se Ele vai melhorar o projeto ou se já está bom. E eu quero aqui perguntar e deixar livre para vocês falarem sobre os projetos, sobre o que vocês têm pensado em Deus, sobre aquilo que vocês têm almejado. É claro que nós já combinamos de fazer um podcast falar somente da Igreja Petrus, e é claro que agora esse assunto vai intercalar um pouco, Sim. mas daquilo que está no coração e daquilo que vocês podem falar já do que vocês já estão projetando viver em Deus. Então, para quem me conhece, tipo, mais próximo, sabe que o meu projeto de vida é prosperar financeiramente para nós, era. Era. Era, Era. entendeu? Mudou, depois da Petros, mudou o, Uhum. o rumo. É coisas É que só Deus. é só Deus. Tipo assim, ó, Deus tirou coisas do meu coração. Entendeu? Mudou tanto o rumo que o Vini achou tinha um celular antigo lá que estava lá em casa, ele botou carregar e tinha foto do trailer, daí ele veio e falou: "Ah, mãe, vamos comprar um trailer igual que a gente tinha, não sei o quê". A gente até falou, para nossa vida pessoal, particular, a gente não tem nem planos. Não vê mais, A tipo, gente não vê, não, a gente vai fazer isso, porque os planos eram o quê? De um trailer passar para um motorhome, viajar o mundo e aquela coisa era toda. E hoje a gente não tem planos pessoais. A gente está tão envolvido no No que reino. Deus está fazendo para o reino, que, tipo, o que Deus fazer com a nossa vida, a gente estando no centro da vontade de Deus, né, meu bem? A gente falou para ele: ai, filho, isso aí, o dia que Deus quiser, Deus vai dar para nós novamente. Mas hoje não é o hoje, nosso. tipo assim, Deus tirou muitas coisas do meu coração. Tipo assim, financeiramente para nós. Tipo assim, eu era uma pessoa, tipo, não ambiciosa, Era mas eu ambiciosa. queria eu queria muito coisas boas para mim, para Frei e pro Vini. Era para nós. Daí hoje, depois da igreja, tipo assim, ó, acordo pensando na igreja. Entendeu? Ah, projeto para a igreja. Projeto para sala das crianças. Ah, tipo, Ele projeto para já. comprar cadeira. Tipo Projeto para assim, comprar um lote, é. construir uma igreja. Tipo, é isso. Esse A meu, vida dele meu é isso. projeto hoje é mais focado na igreja. Claro, cuidar da minha família, que é o principal. É, cuidar da Frei e do Vini.
Mas, tipo, particularmente hoje a gente tá sem projeto. Tipo, nesse momento, nessa estação, eu digo também da minha empresa, entendeu? Deus está preparando algo. Tipo assim, eu sei o que que a gente está passando, mas eu sei que é algo que Deus tá nos ensinando, entendeu? Às vezes viver com menos para fazer a Viver na obra. dependência É. dele. Entendeu? Daí, tipo assim, minha vontade é nem, tipo, sair uma viagem para mim, viajar para Floripa. Nossa, eu fico com dois coração. Cancelar uma visita para ir lá para Floripa. Tipo, tá entendendo? Sim. Daí, financeiramente, a nossa vida particular hoje a gente não tem projeto no momento. Nosso projeto é focar na igreja, focar nela, o que que é focar nela? Fazer o que tem que ser feito, tipo, para os membros ficar tipo, confortável, andar do jeito que tá andando, assim, só crescer, Fazendo visitas fazendo e orando pelas visita, tipo, um famílias. exemplo, eu sou muito grato do jeito que a igreja tá rodando, entendeu? Cada departamento, um exemplo, a banda, os pastores, tipo, vocês que estão com nós, o pessoal do som, a gente está muito grato. Então, só tem que crescer E todo continua. mundo junto, entendeu? Todo mundo junto, um crescimento, tipo, saudável, para o nome dele ser glorificado e ganhar muitas almas. Esse é o projeto, sim, nosso, meu, né? Nós temos o mesmo pensamento, assim, a gente conversa muito, muito, muito. Uma coisa no nosso relacionamento, assim, que não falta é diálogo, é conversa. Então, a gente tem muito os mesmos, a gente caminha muito na mesma direção, eu e ele. A gente tem muito o mesmo foco, assim. E o importante hoje é que a vontade de Deus cumpra a nossa vida, a gente está totalmente entregues à vontade de Deus. Hoje a nossa preocupação é em fazer algo que não seja direcionado por Deus, tomar alguma atitude de que não seja o que Deus quer que nós façamos, assim, que seja o próximo passo, não ser o que Deus quer para as nossas vidas, mas o nosso foco, assim, de vida hoje é caminhar no propósito que Deus tem para nós. Hoje, o que Deus tem para a nossa vida é a Petros, é esse ministério, nós estamos totalmente 100%, 100% literalmente, dedicados à obra de Deus, ao Evangelho, cuidando da nossa vida, o nosso casamento, o nosso lar, vem em primeiro lugar do que a igreja. A gente até conversou com algumas pessoas, as segunda-feiras são nossas, entende? É da nossa família, é do nosso filho. E Deus é tão bom com nós que o Vini, ele tem esse mesmo coração pela igreja. Por ele, ele quer vir para cá todo dia, ele quer ficar aqui dentro, ele quer estar aqui, ele quer estar com as pessoas, ele quer estar com os staffs, ele ama tudo isso. Glória a Deus. Então, isso é muito bom, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que é uma coisa leve. Não é nada forçado, não é nada obrigado. Tem gente que fala até do Vini estar aqui tocando violão, aqui em cima, que não é violão, é ukulele, como diz ele corrige as pessoas. Mas não, nunca pedimos para ele, filho, pega o violão e vai lá tocar. Nunca foi isso, foi de nós. Isso sempre surgiu dele. Às vezes é culto de mulheres eles queriam, ele queria ficar em casa e pediu para o Vini ficar com ele. Ele ficou em casa chorando porque era o dia de ele tocar na igreja e ele tinha que vir tocar na igreja. Então, tipo, a gente fica muito feliz disso, que sabemos que o nosso propósito de vida que a gente está executando na presença de Deus, o nosso filho está com esse mesmo foco. E ouvindo isso de vocês, eu quero já passar para aqueles que vão ver esse vídeo, que você que tem um chamado pastoral, você que quer exercer o ministério, olha, não tem outro caminho a se trilhar a não ser esse. Por quê? Porque nisso tudo que a pastora Franciele falou, também resulta um cansaço, também resulta um esgotamento, também resulta num equilíbrio para que não venha um esgotamento emocional, e tem todo um cuidado dentro disso tudo, de vocês ter prazer de estar aqui. Então, se você escolhe viver, se você quer viver, você tem um chamado pastoral e você não tem esse prazer, você não vai longe. Não vai longe, porque vem Até o porque a gente está cansaço, vem lidando os problemas, a gente está lidando com pessoas pessoas. e as pessoas são ingratas, as E a pessoas parte são espiritual também, né? também, que é muito forte. Então, não viva, não queira viver, não queira achar que tem um chamado pastoral, não queira achar que tenha um ministério, se você não tem essa plenitude, você não tem esse prazer de Sim. estar, porque tem que ter isso tudo para quando vir o cansaço, quando vir o estresse, você querer estar ali ainda. Sim. Agora, se você não tem esse chamado, se você não tem essa plenitude de estar trabalhando no reino, quando vem o cansaço, quando vem os problemas, você chuta tudo e E bate em assim, Interessante retirada. deixa tá eu os só. dois. Peraí, amor, deixa eu só falar uma coisa. E assim, ó, e o que é mais lindo, que eu sei que para o meu marido também que a nossa maior recompensa
É quando chega num domingo e chega no final da ministração e uma alma aceita Jesus. Eu só sei agradecer e dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena cada renúncia, valeu a pena cada cansaço, cada o que a gente deixou para Família ser nós. restaurada, Meu Deus, não tem, gente, não tem pessoas que pagamento. nunca pisaram numa igreja, né, Nossa, e nunca E o interessante, pastor Rafael, é os dois estar alinhados. é, Por exemplo, Deus não vai dar um projeto só para um e o outro tá lá a ver navios. Porque assim, ó, a gente já foi em casas de pessoas que eles contaram para nós. Ah, eu tenho um sonho de abrir uma igreja, tal, não sei o quê. Falaram, irmão, mas dava para ver que era só ele que tinha um sonho. Mas um sonho dele. Tipo assim, vai ser desgastante, é desgastante. Vai chegar o dia ruim. é difícil. Daí o dia ruim, quem que vai estar no teu lado? Tipo assim, às vezes a pessoa não queria estar vivendo. Daí, igual tu falou, já chuta o pau da barraca. Ah, Quando vê, tem que estar os dois alinhados. Alinhado com, tipo assim, com o céu, né? Tem que saber verdadeiramente que é chamar de Deus. Senão, não vai que, tipo vai dar assim, ruim. vai dar ruim. gente, vamos pro finalmente. Já estamos aqui 1 hora, passou Meu Deus, rápido. passou rápido. E foi muito bom que a gente ouviu e conversou até agora. E eu quero agora deixar a oportunidade para vocês, em particular, vamos começar com o pastor Robertson, de deixar uma palavra para aqueles que vão ver esse vídeo, para aqueles que vão escutar a história de vocês, a história do casal, e deixar uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus para a vida desses corações que vão estar acompanhando esse vídeo depois. Então, para você que está escutando esse vídeo, que você venha se preocupar em agradar a Deus em primeiro lugar. Agradar a Deus, independente do que as pessoas vão falar de você. Tipo assim, eu e a Fran, nós temos bastante isso. Independente do que as pessoas falam de nós temos para agradar a Deus, não o homem. E descobrir o seu chamado de verdade, o que Deus quer para você. Se preparar bastante em oração, jejum, buscar a Deus com, nossa, uma intensidade assim absurda. Porque o dia que chegar o dia ruim na tua vida, tu vai estar forte. Tipo assim, mesmo quando tu tá fraco, tu vai estar forte. É, Porque tu sabe que Deus vai cuidar de ti. E ter fé. Fé em Deus. Tipo assim, ó, daí você vai viver o sobrenatural de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente tem que ter fé e constância. Nada na vida é fácil. Nada na vida, tipo assim, é igual a gente contou nossa história em 1 hora hoje. Mas É. não foi fácil para é, chegar até aqui. Para mudar o velho homem, tipo assim, ó, é só parar, eu falo no culto dos homens, é só eu parar de buscar Deus, fazer as coisas que agradam a Deus, em 1 mês eu volto a ser a pessoa que eu era. Entendeu? A gente tem que ter constância na obra de Deus, tipo, uma ligação com Deus. É isso aí. Faço as minhas palavras, as palavras do pastor Robertson. Isso resume a nossa história. Tudo que a gente falou aqui é constância, é fé, oração, é busca e gratidão a Deus em tudo que você for fazer, amar a Deus sobre todas as coisas. As minhas orações eu falo para Deus, Deus, a minha vida é entregue a Ti, faça o Teu querer, faça a Tua vontade. Eis-me aqui para que o Teu nome seja glorificado, que você possa ter esta alegria e essa paz no seu coração, de saber que você está no centro do que Deus quer para você, de te reconhecer como filha, como filha, como filho amado de um Deus que mandou o seu filho para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. E nós temos a oportunidade de estar na presença dele, de estar clamando, e de um dia morar no céu com ele, de um dia andar nas ruas de ouro, eu costumo falar, se já é bom quando nós estamos aqui no louvor, sentindo a presença de Deus, imagina quando nós entrarmos no céu, estarmos na presença de Jesus. Vai ser algo sobrenatural, vai ser maravilhoso. Então, que você tenha esse propósito de vida, de um dia morar no céu com Jesus. Assim como nós temos hoje aqui na terra, estamos trabalhando para que o nome dele seja glorificado, mas que um dia nós vamos morar no céu com ele e vai ser só glória. isso aí. E as demais coisas serão Serão acrescentadas. acrescentadas. Nós cremos que Deus cuida de tudo. E também, gente, eu quero aqui. A gente falou da nossa vida pessoal, mas hoje, como a gente falou, nossa vida pessoal engloba a É, Petros, né? Nesse primeiro podcast, a gente quer agradecer. Eu quero agradecer ao meu marido, esse homem lindo, maravilhoso, que eu amo demais da conta, gente, vocês não fazem ideia.
o quanto eu amo esse homem, o quanto eu sou feliz de viver a minha vida ao lado dele, de dividir a minha vida com ele. O nosso filho, eu todos os dias, todas as noites, eu agradeço a Deus pelo nosso lar, pelo nosso filho, pelo nosso casamento, por tudo que nós vivemos juntos. Eu te amo, meu amor. Muito obrigada por tudo. Aos demais nossos familiares, minha mãe, meus irmãos, meus cunhados, meu pai, o meu padrasto, minha madrasta, porque a nossa família hoje é uma só, é tudo junto, misturado. Meu sogro, minha sogra, que eu amo demais, meu Deus, eu sou muito grata a todos vocês, a todos os amigos, a todos os staffs, a todas as pessoas que têm nos rodeado, que têm nos ajudado. Ontem as pessoas iam me parabenizar e eu falava para elas: obrigada por estar ao nosso lado, fazendo a obra de Deus e fazendo com excelência. Tudo é possível porque estamos juntos, em unidade, fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, pastor Rafael, pastora Dani, em especial, por estar junto com a gente, ter colocado o braço debaixo desta cruz e carregado com a gente, estar junto com a gente. Nós agradecemos a Deus pela vida de vocês e por vocês terem aceitado. Outro dia nós vamos falar mais sobre isso. E eu só tenho a agradecer, eu estou muito feliz e muito grata a Deus por tudo que estamos vivendo na presença do Senhor. Isso aí, é o que a Fran falou. A gente só tem a agradecer a Deus por cada pessoa que está do nosso lado e a gente vê que é Deus. Porque Deus falou para nós. Deus falou no monte para nós. A gente vai contar mais detalhe aqui, mas só para vocês terem uma noção. Cada pessoa que está à volta de nós hoje, que está vindo nessa igreja, foi Deus que falou. Era pessoas que a gente nem Nunca imaginava. viu. Pessoas que a gente nunca viu na frente. Então, só está acontecendo. O que está acontecendo nesse momento é por causa que tem pessoas trabalhando junto com nós. Agradecer a cada das pessoas envolvidas aqui na Petros, pastor Rafael, pastora Dani, que estão junto com nós aqui, e toda a nossa família. Também o Nardi, que é o primeiro, né, Nardi? Tem uma piada interna aí. Também tem o Charles, né? Um abraço pro meu amigo Charles. Temos junto. Todos os staffs. Todos. Só que esses staff, pessoal, que a gente tem umas piadas internas, que a gente fala, assim, que eles são... Bem que legal. eu amo eles, tipo assim, ó, porque eles estão em unidade. A igreja tá andando em unidade. Tipo assim, ó, não precisa nós estar aqui. A igreja tem esse propósito, a família, né? Eles estão em unidade, eles estão juntos. Que nós não vimos no culto, vai acontecer o culto. É isso daí que tem que... Glória a Deus pela vida deles. Para a glória de Jesus tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado, pastor Robson, pastora Franciele. Obrigado ao Nard, igual o pastor Robson já falou, que ele está aqui na produção. Obrigado, pastora Dana, que está aqui nos ajudando também. E eu quero agradecer a você que ficou acompanhando esse podcast. É o primeiro, tem mais, vai vir mais. E eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir para você ser missionário junto conosco. Envie esse vídeo para alguém. Você ouviu algo que foi falado aqui, que tocou o seu coração, que serve para edificar a vida de alguém. Envie esse vídeo para alguém, curta, comente, compartilha. Nos ajuda a crescer este canal da Igreja Petros e vamos estar logo em seguida em mais um PetrosCast, se Deus permitir. Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a Deus por essa oportunidade e até o próximo PetrosCast. Tamo junto, Deus abençoe a todos. E a dor parece não ter fim. Em meio às sombras eu clamo, tua luz brilha sobre mim. Tu és a esperança viva, o meu abrigo e proteção. Nas promessas eu confio, és a minha restauração.